ali por volta de 2007, 2008, eu tive uma locadora de PlayStation 2. Como eu já falei aqui muitas das vezes no canal, vou falar um pouquinho sobre o que acontecia, né, nessa locadora e quais eram os percalços, os problemas que eu tinha. Veja só, eu tinha uma pequena locadora, né, é considerado uma locadora grande, uma locadora de 5 players, né, na época. Eu tinha muito problema com controles, né, principalmente Dragon Ball Z, que eram os jogos que davam mais problema, principalmente no analógico, onde as pessoas forçavam muito aquela parte do analógico e acabava quebrando. Só que é o seguinte, eu sempre trabalhei na época da locadora com controles originais, eu sempre gostei de produto original, não só na época da locadora, hoje ainda eu gosto sempre de produto original. E na época eu sempre investia mesmo em controles originais porque eu sabia da durabilidade daqueles controles. E eu sempre comprava a original e era por volta de 150, 180 reais. Apenas um controle, era mais ou menos isso, eu não me lembro bem qual era o valor, mas era em torno disso. E tinha uma loja de games, né, no município vizinho que eu sempre comprava lá. E muitas das vezes que eu iria comprar, às vezes estava faltando o controle original, porque a demanda era grande, né? E os controles tinham uma alta durabilidade, aqueles controles da Sony. E eu comprava sempre original, porque os originais eles duravam em torno de 9, 10 meses para começar a dar problema. E o problema que dava nos controles era apenas a borracha. A borracha, né, da própria Sony, eram as borrachas muito boas, mas quando elas quebravam eu tinha que tirar e colocar uma paralela. E aquelas borrachas paralelas, elas eram razoavelmente com a qualidade não tão boa, mas ela durava ainda mais 3 meses, mais ou menos, né? E eu ficava simplesmente trocando a borracha porque eu não encontrava a borracha oficial ali da Sony ali, até porque não tinha, né? A Sony não vendia borrachas de controle, né? Então eu comprava o controle e 10 meses eu tinha que tirar algumas borrachas e trocar, né? E isso era como que funcionava. E eu guardava alguns controles, se eu não me engano, 2 controles para o povo, né? As pessoas que jogavam ali futebol, né? Porque o futebol é algo muito específico, né? Então os clientes queriam que a gente colocasse um controle quanto mais melhor, né? Então o controle tinha que estar impecável. Então tinha controles que eu guardava para futebol. Os jogos que as pessoas mais jogavam na época, sem dúvidas, eram futebol, né? E GTA. O San Andreas eram os jogos mais jogados. Aí depois vinha Resident Evil 4, God of War, porque o Resident Evil 4 eram apenas pessoas que estavam ali jogando campanha, né? Gravava no memory card, aí depois colocava mais 1 hora para terminar o jogo. Era isso aí. O God of War também. Já o futebol não, era aquele jogador que tipo, coloca meia hora aí que eu vou jogar um pouquinho aqui, ou coloca 2 horas, ou então coloca início, né? Você que mora no Sudeste, no Sul, não sabe o que é início, é aquela pessoa que colocava o tempo e só tinha início, né? E não tinha período para terminar, então ele poderia ficar o dia todo, ou ele poderia terminar em meia hora e fechar, mas aí se ele fosse fazer isso eu não iria gostar. Mas geralmente início eram as pessoas que entravam e diziam assim, coloca início aí, eu já sabia que ia demorar muito, né? Ia passar 5 horas, 6 horas, 7 horas ou mais. Se eu puder citar alguns percalços, o primeiro percalço, problema ali ou prejuízo, eram os jogos que as pessoas nunca jogaram, ou que se jogaram pouquíssimas vezes, como por exemplo um jogo chamado Valkyria Profile. Esse jogo nunca foi jogado na época ali da locadora, né, em toda a existência. A gente ficamos ali até por volta de 2010, foi em torno de 3 anos de locadora, e esse jogo nunca foi jogado, que eu me lembre, ninguém nunca pediu. Coloca aqui Valkyria Profile, nunca ninguém pediu esse jogo, então era meio que um prejuízo, e ao mesmo tempo eu acredito que nem poderia se dizer que seria prejuízo, porque se viesse um jogador mais específico ali, mais fã, né, dessa franquia aí, já tinha o jogo. Então locadora não tem essa de ter só apenas GTA, God of War, futebol, não, tem que ter todos os jogos. Então é prejuízo e ao mesmo tempo não digo que seja prejuízo. Outro problema que eu posso citar aqui, mas isso aqui era bem raro, mas acontecia, eram pessoas que jogavam e quando terminavam e tipo, daqui a pouco eu pago, e tipo, amanhã eu vou te pagar, e tipo, isso acontecia, mas era bem raro mesmo acontecer. Infelizmente eu não tenho fotos, né, eu acredito que eu só tenha no máximo uma foto da época da
locadora, né? Nesse tempo era celulares, né? Era celulares e as fotos dos celulares não eram boas. Você teria que ter uma câmera semi-profissional, né? Ou uma câmera digital que era muito caro. Por isso que carece de fotos, não tem fotos. Acredito que tem uma foto, né? No momento da edição, se eu achar essa foto aí, eu coloco para vocês verem aí. Na época, eu lembro que tínhamos uma promoção que era o seguinte: quem jogasse mais na semana, né? Na semana, ganharia 7 horas, né, para jogar ali no decorrer da próxima semana, entendeu? O segundo também tinha um total de horas que eu não me lembro, não sei se era 5 horas, e o terceiro lugar 3 horas, né? Não sei se tinha quarto lugar, eu acredito que não tinha quarto lugar, era só o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, as pessoas se esforçavam muito para jogar muito ali, para poder conseguir ganhar ali aquela promoção, né? Então, era essa a nossa locadora de videogame na época. Eu me lembro também que tinha outra promoção que era o seguinte: quem finalizasse um jogo, aí ganharia um total de horas. Então, cada jogo tinha um total de horas que a pessoa ganharia caso ela finalizasse ou zerasse aquele game, certo? God of War, se eu não me engano, eram 7 ou 10 horas, se eu não me engano. Eu não me lembro muito, mas eu acredito que era isso. Então, cada jogo tinha um peso, né? Tinha jogo que se você finalizasse, você ganharia o total de horas. Era isso, esse era as nossas promoções. Mas era muito bom esse período, essa época aí, né? E nesse período eu tava trabalhando numa empresa e ficava na locadora. Meu pai tomava de conta ali pela manhã. Aí teve períodos que eu saí da empresa e tomei de conta por período integral. Foi um tempo muito bom, muito interessante, porque tanto eu estava ganhando da empresa, né, e como também estava ganhando da locadora. Só que o seguinte, teve um período que aí eu fiquei somente com a locadora, e aí foi um período que só saía um salário mínimo, né, mas isso aí tava de boa, tava de bom tamanho. Até que a locadora foi passando-se o tempo, e 2008, 2009, 2010, e como eu falei, a partir de 2010 eu transformei a locadora numa lan house. Eu acredito que nesse período, 2009, 2010 foi o período que eu acabei a locadora. Eu acredito que eu acabei no momento correto, certo? Porque esse era um período que logo mais o PlayStation 2 ia ser descontinuado, e a gente sabe que quando um videogame é descontinuado, começa a complicar pelo fato de quê? Pelo fato de comprar controle original. Eu só gostava de controle original, então não iria mais encontrar mais no mercado. Eu começaria a ter dificuldades caso eu tivesse continuado. Então foi o momento correto. 2011 aconteceu que o PlayStation 2 foi descontinuado, né? E praticamente eu considero como a era de ouro dos videogames, que foi até 2010, né? 2010, até 2011. Porque a partir daí, como o PlayStation 2 foi descontinuado, praticamente as locadoras ali começaram a substituir o PlayStation 2 pelo PlayStation 3 e Xbox 360. E esses videogames, Xbox 360 e PlayStation 3, eles não tiveram a mesma popularidade do PlayStation 2, tanto na locadora como no meio geral. Acredito que não. Que é o seguinte, se você fosse numa locadora de PlayStation 3 e Xbox 360, essa locadora obrigatoriamente ela teria que ter o PlayStation 2, mesmo que já tivesse descontinuado, mas ela teria que ter o PlayStation 2. E se você fosse visualizar, você não via uma pessoa jogando no Xbox 360 e PlayStation 3. Agora, os PlayStation 2 que estavam lá, todos ocupados, todas as pessoas jogando. Após isso aí, 2009, 2010, foi chegando até o celular, né, para dominar também, entrar no mercado de games aí, e pronto, e foi se extinguindo a locadora. Foi se extinguindo, e hoje é questão de jogos. Quando a gente fala de jogos, é bastante concorrido em várias plataformas, seja computador, seja celular, seja tablet, e o console também. Então é bem dividido. E antes não. Antes, jogos eram apenas em videogames e nada mais. Os jogos do celular, meu Deus, eram muito ruins, eram muito fracos, né? Isso, jogos da época. Computador, tinha jogo de computador e tinha jogo bom em computador, só que você tinha que ter muito dinheiro, mas ter muito dinheiro mesmo para montar um computador. Se hoje é caro, na época era bem mais caro ainda. E tinha um console, né, como opção. E tinha a locadora, né, como opção ainda mais barata, que você pagava R$1. Na época, a minha hora lá da locadora era R$1. Então você podia pagar R$1 e você usufruía ali de jogar um Deus da Guerra, ou um GTA San Andreas, ou um futebol,
o Resident Evil 4, né? E só para fechar esse vídeo aqui e relembrar um pouco, nos anos 90 eu frequentei muito locadora. Obviamente nesse período não tinha locadora, mas eu frequentava a locadora e eu sempre jogava Super Nintendo, Sega Genesis, esse era os videogames que eu jogava. E ali no começo dos anos 2000 eu jogava PlayStation 1 e Nintendo 64, né, ali já no início dos anos 2000. E aí eu adquiri a locadora ali por volta de 2007, né, e foi o PlayStation 2. Então é muito interessante. Teve um período que eu ia para as locadoras e depois teve um período que eu coloquei a minha própria locadora. Mas aí, pessoal, deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência em locadora. Você já jogou em locadora? Acredito que sim. Acredito que todo mundo já jogou em locadora. Você jogava nos anos 90, nos anos 80, no início dos anos 2000, ou ali por volta de 2007, 2008, e conta aqui a tua experiência aqui na época da locadora. Era caro demais para você jogar ou não era? Como que era? Deixa aqui abaixo nos comentários, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com o número máximo de pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho e se no momento que você estiver assistindo aparecer o botão de hype, aperta no botão de hype que você vai estar ajudando esse canal, beleza? Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui!